Olá, estamos aqui com mais um episódio do Robson Sereno Conexão Consciente. E você que ainda não segue as nossas redes sociais, por favor, dá um like e segue a gente, que o algoritmo adora quando vê que vocês estão participando. Deixem suas perguntas, deixem seus comentários para que nós possamos crescer juntos. A ideia aqui é trazer cada vez mais conversas, mais ideias, mais papos interessantes para vocês. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma troca. Vamos lá. Toca o dedinho lá e aperta o sininho. Eu vou apresentar para vocês hoje a minha convidada. Ela chama-se Sandra Morgado e ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é psicanalista, estudante de psicologia e é também consteladora familiar, além de advogada lá de trás. Foi a primeira formação dela. Então ela está hoje fazendo pós-graduação em terapias integrativas, está pós-graduando também no curso de psicopedagogia, psicanalista clínica, coach de performance familiar, constelação familiar sistêmica. Maravilha, Sandra. Muitíssimo obrigado, querida, por aceitar o nosso convite. E eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com você. Ah, que maravilha. Gratidão, querida. Então me fala, vamos começar já. Quais são as diferenças entre a psicologia, a psicanálise e a constelação? Já que você trabalha com três vertentes maravilhosas, me fala como é que chegou isso para você, né? Você saiu do direito e foi para as terapias. Qual foi a motivação? O que é que aconteceu aí? Bom, vamos lá. O direito eu me formei em 2004. Uau, tem tempo. Faz tempo. 20 aninhos. 20. E aí eu não fiquei muito tempo no direito. Eu fiquei por 2 anos no direito, aí depois eu escolhi entre a maternidade e o direito, eu escolhi a maternidade. Porque, excelente escolha. Isso. E aí eu fiquei até 2017 em casa, né? Cuidando, tive uma gestação, aí depois passou 8 anos, eu tive outra, né? Tenho 2 filhos. E aí em 2017 eu conheci as terapias integrativas, né, que você falou aí. Eu fiz pós-graduação de terapias integrativas, o Reiki, enfim, né, cromoterapia. Aí onde eu entrei em contato com a constelação familiar. Uau, que legal. Que foi em 2018 que eu participei de uma constelação familiar e achei assim mágico, né? Foi assim, amor à primeira vista, fez todo um sentido para mim. E aí eu fui estudar, né? Fiz a formação em constelação familiar, foram 2 anos, né, de formação. E logo que eu terminei a formação, entrou a pandemia. E aí eu decidi começar a estudar psicanálise também, porque é uma área que eu gosto muito. Então, assim, com as terapias integrativas, eu comecei um processo de autoconhecimento, que foi fazendo todo um significado, toda uma mudança na minha vida, né? Então, eu falei, bom, vamos lá, vamos aprofundar. Até porque quando em 99, quando eu estava decidindo por fazer o direito, veio um pensamento assim, bom, por que você também não escolhe, né? Vai lá tentar psicologia, mas aquela coisa do oba-oba, todo mundo, vamos fazer direito, eu escolhi o direito. Honro o direito, né? Olhei para isso através da constelação familiar, descobri que eu fui fazer o direito para honrar um ancestral meu. Uau, que legal isso. Porque eu falei assim, mas peraí, por que eu não volto pro direito? Por que eu virei, né, eu olhei, voltei totalmente para as terapias integrativas, que não tem nada a ver, né, com o direito. E aí eu falei, tá ok, né, então fechei o ciclo com o direito, e aí eu hoje fiz a psicanálise, comecei ali durante a pandemia, estudei, terminei, aí continuei, né? Porque quando você faz a psicanálise, você se torna o seu eterno analisando. Então, você fica nesse processo. E aí eu percebi assim, né? Você falando da psicanálise. A psicanálise, ela nasceu ali simultânea, né? Vamos dizer, ela é contemporânea da psicologia.
Freud trouxe a psicanálise ali em 1880, por aí. E a psicologia, ela nasceu lá na Alemanha com Wundt em 1879. Quando ela se tornou, né, a ciência, porque daí ele levou lá na universidade dentro, ele pegou a psicanálise e colocou a psicanálise experimental, ou seja, ele levou para o laboratório para estudar, para entender a mente humana através da ciência. Então, foi ali que nasceu, vamos dizer assim, a psicologia. Então, elas são ciências, a psicanálise, ela é tida, vamos dizer assim, como pseudociência. A psicologia é ciência, já é ciência. Lacan, que foi posterior aí a Freud, ele quis levar essa questão da psicanálise como para né, o mundo, olhar a psicanálise como ciência. Quem sabe um dia isso vai ser assim visto com bons olhos, né? Porque tem muitos psicólogos que não aceitam, vamos dizer assim, a psicanálise como ciência. E é engraçado que dentro do curso de psicologia, né, que eu estou no 3º ano de psicologia, a gente tem lá a psicanálise. Então, você pode depois, quando você terminar, você ainda pode fazer uma pós em psicanálise, enfim, mas isso já não é mais meu interesse de fazer, chega de fazer pós. É estudar, porque aí você, como psicólogo, você pode ser psicanalista, mas o psicanalista não é um psicólogo, a não ser, claro, que ele faça a formação de 5 anos em psicologia, né? Então, e aí hoje eu estou nesse mundo da psicanálise com a psicologia. E por que eu decidi em fazer a psicologia? Porque a psicologia, quando você se forma, né, você está dentro da área da saúde. E aí você tem uma abrangência, um leque maior, porque tem muitas coisas que o psicanalista não pode fazer, que é estrito do psicólogo. O psicanalista, ele está regulamentado, agora vou lá, entrar no direito, ele está regulamentado pelo Código Brasileiro de Ocupações, né? Tem lá a ocupação de psicanalista. Ele pode atender no consultório, né? Tem aquela questão lá do divã, ele pode atender no consultório, enfim. Mas o psicólogo, quando você é psicólogo, você já tem um leque maior de possibilidades, né? Tem uma abordagem, a outra também tem, mas as duas, qual é o objetivo comum? É cuidar do indivíduo, né? Cuidar da saúde mental. Então, as duas são grandiosas, maravilhosas, eu adoro. E são complementares, dependendo da abordagem do cliente, né? E a constelação, ela vem aí, também é nova, né? Ela vem com Bert Hellinger. É uma técnica que o Bert Hellinger, né, ele teve todo o estudo dele quando ele começou a ter, vamos dizer assim, essa questão da curiosidade, do chamado para essas questões da família, enfim, da ancestralidade, como, né, tem lá, se a gente pegar lá no Google, enfim, a gente tem toda uma história, assim, infinita bibliografia sobre o Bert Hellinger, sobre constelação familiar. Mas eu diria assim que o Bert, ele é o pai. Só que, na verdade, quando ele teve esse interesse de investigar, né, então ele foi lá estudar. Ele estudou psicanálise, ele foi estudar psicologia, enfim, ele estudou PNL. Então, ele investigou. E quando ele descobriu, ele foi para os Estados Unidos e ele descobriu a Regina Satir, que aí depois ela trouxe, né? Ela tem uma terapia que ela chama terapia familiar. Virginia Satir. Virginia Satir. Eu falei... Regina. Virginia Satir. E aí, eu diria assim que ela é a mãe, né? Sim. Porque aí, ele amplificou, ele melhorou o que a Regina trouxe. Virginia trouxe. O que a Virginia trouxe. Então,
É muito interessante, porque ele estudou muito com ela lá nos Estados Unidos, as esculturas familiares, enfim, que aí ele foi compreendendo que ela ia colocando... ela dizia assim que quando, por exemplo, a pessoa olhava para o marido e via algum defeito, na verdade, ele estava vendo algo lá do pai, enfim, né? E aí colocava algumas frases, colocava alguns movimentos do corpo, enfim. Então, o Bert Hellinger, ele juntou tudo isso e aí ele desenvolveu a constelação familiar, né? É bem interessante estudar tudo isso. Me fala um pouco qual é a diferença entre um movimento sistêmico e uma constelação. Vamos lá. Quando a gente fala no movimento sistêmico, nós estamos pegando uma constelação familiar e a gente está, como se a gente reduzindo ela. Uhum. O movimento sistêmico, ele é um exercício. Quando a gente fala, por exemplo, nessa questão de um relacionamento, né, um relacionamento afetivo ali, a pessoa com problema com o cônjuge. Você olha estritamente para aquela situação. Então, você entende o porquê que aquele relacionamento, por que não está legal aquele relacionamento com aquela pessoa. Você não se aprofunda muito como uma constelação familiar, porque quando você coloca um movimento sistêmico ali, você tem uma clareza, você vai tirar uma dúvida. Não quer dizer que não vá ter um movimento, não ter vamos dizer, vai desemaranhar aquilo ali, porque você já vai, quando você olha e você entende, já produz um efeito. Uhum. Quando você vai olhar para essa mesma situação dentro de uma constelação familiar, aí você já vai lá para trás, para a sua ancestralidade, a origem daquilo ali. Então, assim, você aprofunda mais do que um movimento sistêmico. Entendeu? Uhum. Então, assim, o movimento sistêmico, ele é um bate-pronto. Eu entendo, então eu tenho uma clareza e você já percebe uma leveza. E às vezes só com o movimento a coisa já meio que flui, exatamente. Flui, você percebe. Você percebe a diferença. Numa semana seguinte, você sai dali diferente do que a mesma coisa da constelação, né? Ele é mais rápido, ele é mais dinâmico. Então, assim, você não precisa de, né, ter um monte de... Se você for fazer, por exemplo, só você e o seu paciente, você pode, porque aí você pode utilizar âncoras, né, que a gente fala com bonecos ou sei lá, com outros objetos, enfim, cristais, qualquer coisa que você quiser colocar ali, você pode fazer. Ou você tem ali você, mais 2, 3 pessoas, você tem como... Porque, às vezes, numa constelação familiar, você vai precisar, às vezes, de um pouco mais de representantes. Naquela hora ali, você não tem um número de pessoas suficiente. Então, quer dizer, um não vai invalidar o outro, entendeu? Para uma pessoa que não sabe nada de constelação, inclusive nunca fez, como que funciona? Só para que a pessoa que está nos assistindo, ela possa ter uma ideia. Puxa, isso serve para mim. Bom, vamos lá. A constelação familiar, ela é uma forma de resolução de conflitos. Ela te ajuda, né, a entender o porquê em determinadas áreas da sua vida você está travado. Às vezes travado, né, ou não está fluindo, enfim, você está com alguma dificuldade. Então, a constelação, você traz a queixa, né, o tema, enfim, aquilo que você quer entender o porquê. E aí, quando você chega, você pode ter a opção, ou você vai trabalhar em grupo, que aí é onde o constelador vai reunir algumas pessoas para representar o que você está trazendo. Então, aquelas pessoas que estão ali, elas nunca te viram na vida e elas vão representar a sua queixa, né, o tema que você trouxe da tua constelação familiar, e aí você vai entender o porquê. Além de você entender, ela vai trazer essa questão da leveza. Então, você vai se desvencilhar do peso do que você vinha trazendo. Às vezes, você estava trazendo uma dor da mãe,
né? Algo ali que você... Ou do pai, um julgamento, enfim. E aquilo ali estava travando a tua vida. E você entende, poxa, peraí, isso aí é deles. Eu não preciso carregar isso. Para eu ser feliz, eu posso me liberar disso, com todo o respeito, enfim, e posso seguir minha vida sem esse peso. Então, você começa a entender o porquê que você não conseguia ir à frente, ir adiante. Porque você estava com uma lealdade dentro do seu sistema familiar, entendeu? Então, assim, constelação familiar, ela não tem nada a ver com religião. Ela é uma terapia, como eu falei, o Bert ele foi buscar dentro da ciência, né, da psicologia, do psicodrama, enfim, de outras técnicas, e ele desenvolveu a constelação. Nós temos, quando a gente fala assim, por que essas pessoas estão aqui, elas estão sentindo coisas que eu estou sentindo sem nunca ela me viu na vida. Então, a gente fala aí, a gente vai para o campo morfogenético. O que é o campo morfogenético? É uma memória do teu sistema familiar. Então, é as informações que nós acessamos durante a constelação familiar. Não tem como você ver, mas você vai sentir, entendeu? E aí é legal também que isso também... Lá atrás já foi estudado por um britânico chamado Rupert Sheldrake, que ele achou bem curioso isso, né? Então, ele acompanhou o Bert Hellinger também em algumas constelações familiares. Ele foi para Harvard estudar o campo morfogenético. Enfim, tem toda aí... É ciência, né? Então, tem todo um embasamento. É um inconsciente. Aí a gente volta lá para a psicologia, volta lá para a psicanálise, quando a gente vai falar dessa questão das informações. Então, é o inconsciente coletivo, o inconsciente da nossa família, né? Então, vamos falar também da genética, vamos falar da epigenética. Então, tudo isso nós estamos mergulhados dentro dessa sopa de informações, né? E aí a gente vai reproduzindo coisas sem saber, mas é por lealdade, por amor, né? Por amor aos nossos pais, por amor à nossa história, a gente vai reproduzindo, às vezes, situações não tão boas, mas por honra, né? Por lealdade a isso. Então, a constelação familiar, ela vem te trazer esse olhar diferente para a tua vida, para você se entender, para você se conhecer como ser humano. E aí você sabe que, tudo bem, eu sigo uma lealdade, tá na genética, tá na epigenética, mas eu posso me liberar de tudo isso e fazer diferente a partir de agora, ter novas escolhas. Maravilha. Já que você falou por amor, quem veio primeiro, fala um pouquinho das leis, que eu acho que é legal para o nosso público que de repente não ainda sabe nada sobre a constelação. É que é interessante, a gente tem um público que conhece constelação, tem outro que não sabe nada e tem uns que nunca nem ouviram falar. Então é legal dar uma pincelada geral. Ok, vamos lá. Bom, então nós temos, né, o Bert Hellinger, ele trouxe as leis do amor, né, que são 3 leis básicas da constelação familiar. A primeira delas é a hierarquia. Quem vem primeiro, né? Então, nossos pais... Quem vem primeiro tem mais direito. Tem mais direito, tem prioridades, vamos dizer assim. Então, os nossos pais, eles vieram primeiro. Então, sempre dentro da constelação familiar... e é legal que quando a gente fala assim, né? Eu passo assim para os alunos, árvore genealógica, onde que você está na árvore? É bem lúdico. Eu estou lá embaixo, eu estou no tronco. Então, quando você olha para cima, você está lá. Quem está lá em cima de você, ali? Meu pai e minha mãe. Então, assim, eles vieram primeiro, eles são maiores. Aí, assim, sucessivamente, né? Os nossos avós, bisavós. Então, a gente sempre, para a árvore, a gente vai olhando sempre para cima, está lá toda a nossa ancestralidade, toda a nossa origem. Então, essa é uma das leis, a hierarquia. Então, pai e mãe são grandes e nós somos pequenos. E aí, quando nós temos os filhos, assim né? Eles são pequenos e nós somos grandes. E quando a gente olha para os nossos pais e a gente começa, né, a gente não aceita, a gente julga, a gente cobra, enfim, a gente quer, eu sou melhor, eu sei fazer. A gente sempre tem isso, né? Eles não sabem nada, já estão ultrapassados. Não, são velhos. É o que eles tinham ali naquele momento, o que eles aprenderam. E hoje nós estamos, outra geração. E é claro que uma geração é diferente da outra. E aí, quando a gente acha que
nós somos melhores que eles, enfim, a gente não aceita os nossos pais, porque tem muitos casos, a gente traz isso para dentro de um consultório na psicanálise, a questão, sempre a origem dos nossos problemas está lá atrás na nossa família. Então, quando a gente tem a consciência de que, peraí, eles deram o melhor deles, fizeram o que eles podiam, e aí eu começo a ter mais um poder sobre as minhas decisões e as minhas escolhas. Então, pai e mãe, né, dentro da constelação familiar, eles são os maiores. E a gente precisa dizer sim para a história, para tudo do jeito que foi. Então, essa hierarquia, olhar sempre para os pais como os maiores, os que vieram primeiro. E quando eu desobedeço e tiro essa lei, a minha vida, de alguma maneira ou de outra, ela vai travar, entendeu? Em algum lugar ela vai travar. Essa é uma lei, que é a hierarquia. A outra é a lei do equilíbrio. É o dar e receber. Então, voltando de novo para essa questão do pai e da mãe. O pai e a mãe, eles nos deram um bem muito precioso, que foi a nossa vida. E isso a gente também não tem como pagar, né, devolver para os nossos pais, a não ser fazendo o nosso melhor com essa vida que a gente recebeu. Então, nós somos o sucesso dos nossos ancestrais. Quando um pai e uma mãe olham para o filho e vê que o filho está ali, vivendo, cuidando da vida dele, criando, realizando, está nesse movimento, nesse fluxo da vida, este é o pagamento que nós estamos dando pelo aquele bem que nós recebemos. E um bem maior, às vezes, para quem escolhe casar, ter filhos, você está ali, você está dando continuidade àquele legado que você recebeu. Uhum. Entendeu? Então, isso é o retribuir. Às vezes, a gente olha para os nossos pais e fala assim, não, eu não vou sair daqui, eu não vou seguir, porque eu tenho que cuidar dos meus pais, porque os meus pais fizeram tudo por mim, agora eu que vou ser a mãe dos meus pais. Então, a gente não pode fazer isso. E aí, nem eles querem que nós façamos isso, que interrompemos o nosso fluxo, a nossa vida por eles. Uhum. Eles querem que nós sigamos. O que a gente pode fazer? Ter o cuidado que a gente tem mesmo. Nossa, meu pai está idoso, minha mãe está idosa, então eu vou cuidar. Vou cuidar como? Visitando, ajudando, de repente, se ele não consegue financeiramente, vou fazer o melhor como filho, enfim, dividindo as tarefas com outros irmãos. Às vezes acontece muito numa constelação familiar que vem um irmão reclamar do outro irmão, falar assim, agora ficou todo o peso do cuidado com os meus pais para mim. Então, quer dizer, às vezes geralmente é o irmão mais novo, e aí ele se sente assim, sobrecarregado na vida dele, cansado. E aí a gente vai, dentro de uma constelação familiar, entender o porquê daquilo, porquê daquela história, porquê que ele ficou com aquela responsabilidade só para ele de olhar para os pais. E aí vai gerando esse desentendimento, vai gerando desequilíbrio, conflito dentro da família por causa dessa questão. Uhum. E aí quando o outro irmão, dentro da constelação, vê e entende essa situação e pega, né, a parte dele também, então fica mais leve para todo mundo, fica mais leve até para os pais, porque às vezes os pais, eles entram numa culpa, num processo de culpa, porque eu não queria dar trabalho, o idoso geralmente ele é assim, né, fala, eu não quero dar trabalho, às vezes não se recusa a fazer qualquer coisa porque ele está sempre aquela questão, não quero incomodar. E aí, isso vai fazer o quê? Vai abalar essa relação dos filhos. Então, a gente pega muito isso dentro da constelação familiar e procura colocar, né, a harmonia e trazer a consciência para todo mundo. Então, o maior bem que eu posso dar para os meus pais é fazendo da minha vida o melhor possível. Essa é o dar e receber. Dentro de um relacionamento de casal, o dar e receber, o marido e a esposa, eles dão por igual, porque o homem e a mulher dentro de uma relação não tem maior nem menor, eles são iguais, o casal é igual, né? Sim. Às vezes pode acontecer de, por exemplo, um está fazendo mais que o outro, e o outro inconscientemente vai se sentindo menos, vai se sentindo humilhado, enfim, não tem como retribuir o que o outro está dando.
E aí, muitas vezes, acontece uma traição, acontece brigas, enfim, porque esse relacionamento está em desequilíbrio. Então, o Bert fala assim, quando um oferece, o outro ele pode oferecer um pouquinho mais. Sempre tem que ser isso dentro de uma relação. Os dois têm que oferecer do mesmo tamanho, entendeu? E aí a relação flui, a relação ela tem ali a sua continuidade, tem harmonia, tem o respeito, enfim, tem o amor do casal. E a outra lei, né? A outra ordem é o lugar. Então, todo mundo pertence. Todo mundo tem o lugar dentro do sistema familiar. Muitas vezes acontece de um casal, por exemplo, ter um aborto, e esse aborto ele não é falado, né? Fica ali aquela dor entre o casal, e eles, até para não entrar nisso, não se comenta, não fala com os outros filhos. E aqueles filhos que vêm depois, eles geralmente sentem a dor daquele que não ficou, a dor daquele que não foi dito, né? E eles podem começar a reproduzir, ter padrões, ou, enfim, para chamar a atenção dos pais, para chamar a atenção da família. Ora, peraí, essa dor que eu estou sentindo é a dor de alguém que não está aqui. Fora do lugar, se sente fora do lugar, isso é um peso. Então, às vezes, pode dar depressão, vai mal na escola, enfim, tem vários sintomas, vamos dizer assim, que pode acontecer. E aí, quando você, dentro de uma constelação, você consegue identificar isso, você coloca, né, o excluído ali, aí você consegue liberar do irmão, né? É muito interessante isso, quando você faz uma constelação. E aí você percebe isso, o outro já se conecta, é a saudade. Enfim, é muito lindo uma constelação familiar quando tem uma história assim. Quando você dá o lugar para aquele que foi excluído. Não só o aborto, mas às vezes um alcoólatra. Ah, fulano é alcoólatra, então vamos virar as costas para ele, porque ele não faz parte dessa família, eu não quero mais saber. Então, as gerações posteriores, elas vão sentir a dor daquele que foi excluído. Tem um desenho muito legal que chama-se Encanto. E aí fala muito sobre constelação familiar. E tem até uma musiquinha que chama assim, Não Falamos do Bruno. Porque o Bruno foi um tio que foi excluído. E aí ele vivia dentro de umas paredes ali, dentro da casa. É muito legal esse desenho, eu indico. E ele vivia ali recluso dentro da casa, escondido. Então não se falava nele. E aí a personagem do desenho, ela começou a fazer vários movimentos dentro da história, e um dia chegou-se no Bruno. Então aí o Bruno foi incluído dentro daquela família, porque o Bruno era o esquisitão. Sim. Entendeu? Então é muito lindo, e esse filme ele é todo constelação familiar. Nossa, que interessante, eu ainda não vi. Eu indico, eu super indico, é muito lindinho. Então assim, quando eu entendo, né, quando eu venho para uma constelação familiar, eu vou olhar, além de olhar para mim, eu vou olhar para o meu sistema, e eu vou olhar para a minha história, e eu vou olhar para a minha história a partir de então com mais amor, com mais gratidão, entendendo que às vezes o comportamento dos nossos pais, ou enfim, de alguma outra pessoa do nosso sistema familiar, foi o que tinha que ser, o que eles podiam dar naquele momento. Entendeu? Foi inconsciente, as coisas aconteceram, mas não, assim, muitas vezes você percebe que era o que a pessoa podia fazer ali, entendeu? Então você começa a olhar para o outro, antes você olhava com um olhar de julgamento, uma acusação, né? Ou você nem queria olhar. E aí quando você entende o que aquela pessoa passou, por que agiu daquela maneira, você muda a sua postura em relação a ela. Então, é muito legal isso, porque há uma reconciliação. Você se reconcilia com você entra em paz com você, e também você entra em paz com o seu sistema familiar. Que maravilha! Você poderia compartilhar conosco, por exemplo, algum caso que te chamou muita atenção numa constelação? Nossa, são tantos. Pode ser uma, por exemplo, de luto, que eu acho que é um assunto que move todos nós. Pode ser também uma desilusão amorosa, que também é bastante interessante. Todo mundo já passou, vai passar por ela, né?
Bom, vamos lá. Tem uma pessoa que ela me procurou para fazer uma constelação familiar que ela se sentia fora, assim, ela tudo que ela fazia como se perdesse a graça. Uhum. Aí ela ia, conquistava, mas aquilo ali, ela sempre estava insatisfeita com tudo. Insatisfeita com o mundo, enfim, sempre virando as costas, doente, né? Aí já começou ela a ficar doente, ela trouxe essa questão para a constelação familiar. E aí o que ela entendeu? E assim, é legal que quando a gente faz a constelação familiar, a gente procura não saber muito sobre a história, porque quando a gente abre a constelação, você começa a entender uns comportamentos ali dos representantes, e aí a gente começa a perguntar para a pessoa, por que aconteceu tal coisa aqui? Me fala um pouquinho sobre a sua ancestralidade, enfim. E aí o que foi identificado? O avô dessa pessoa, ele veio sozinho de navio de Portugal com 7 anos de idade. Uau! Que desafio, hein? Sim. E então, o que essa... Porque a gente coloca essa questão da insatisfação. Por que então a pessoa falou assim, eu quero olhar para a insatisfação, porque assim, eu conquisto, eu tenho, mas aquilo ali não tá bom. Eu nunca estou feliz. Então, a gente colocou ela e aí colocou a insatisfação. Quando a gente fala da questão do campo morfogenético, o constelador, ele entra em contato com isso, como se a gente mergulhasse no aquário das informações. Somos os peixinhos e a gente mergulha nesse aquário cheio das informações daquela pessoa, como se abrisse ali. Uhum. E aí a gente pergunta assim, coloca o pai. Foi já direto com o pai. Mas só que o que o pai falava? Tem um peso aqui atrás das minhas costas. Eu tô sentindo. E quando a gente fala atrás aqui, o que é? A nossa ancestralidade. É o passado. Para frente é o futuro. Para trás é o nosso passado. E aí eu coloquei o avô. E quando eu coloquei o avô, aí o avô foi colocando assim, eu tô me sentindo um menininho, né? E aí a questão, né, a insatisfação, ela se conectou com o avô. Aí eu falei assim, me fala um pouquinho da história do seu avô. Aí foi que ele contou, né? Então, aquela época da guerra, o sofrimento todo, a fome, o desespero. Então, aí um parente vai, daí o outro parente fica. E aí ele foi obrigado a vir pelos pais. Então, ele deixou com 7 anos de idade, ele veio encontrar um irmão que estava, acho que com 13 anos aqui, alguma coisa assim. Então, os pais mandaram esse menino, e aí a saudade, porque 7 anos de idade, você está na sua primeira infância. Sim. Não é uma criança bem forte, hoje. Né? É muito assim, todo mundo chorou nessa constelação, todo mundo se emocionou. Então, assim, aí quando você colocou o pai e a mãe desse avô ali, aquela criança, né, e reencontrar os pais, porque nunca mais viu os pais. Então, a saudade que ela tinha dos pais. E aí ela receber o colo do pai e da mãe. Nossa, foi assim muito linda essa constelação. E aí o sintoma, né, essa satisfação, falou assim, agora eu já fiz o meu papel aqui, eu já não preciso mais estar aqui presente. Então, quer dizer, o que esse rapaz, ele vinha representando toda a dor, toda a saudade, tudo aquilo que aquele avô passou durante todos esses anos em relação à família dele, né, aos pais dele, ele vinha representando isso. Por isso que, assim, não tá bom. Eu não tá bom. E era um empresário de sucesso, ele não estava satisfeito com a vida dele, nunca estava satisfeito, entendeu? Então, aí ele se sentiu, eu tô me sentindo aqui pleno, eu tô me sentindo diferente, entendeu? Então, é muito legal isso, porque fala assim, nossa, é assim mesmo. E é legal que depois que você pergunta para a pessoa, né? E aí, como é que você tá? Porque eu gosto de mandar mensagem, perguntar, como é que você está se sentindo? Vamos conversar um pouquinho, tá precisando de alguma coisa?
E aí ele fala, não, eu tô totalmente diferente, tô outra pessoa. Que legal isso. Somente porque ele, né, incluiu o avô ali. Então, tinha essa separação, essa saudade. E essa história, assim, foi a que mais me marcou, né? Quer dizer, muitas outras, mas essa me chamou muita atenção. Me fala um pouquinho, Sandra, como é que você transita na psicanálise, na constelação e na psicologia? Porque, Bom, de repente, um cliente vai para um lado, vai para o outro, dependendo da situação, todas elas conversam entre si, né? sim, todas elas conversam entre si, porque qual é o objetivo, né? Como eu falei, é essa questão da saúde mental, essa questão de tornar, né, o indivíduo tornar-se melhor a cada dia. E é legal assim, a constelação familiar, embora ela não tenha uma prova científica, até porque a constelação familiar ela é muito recente, né? Se a gente for falar em tudo isso, ela é muito recente. Mas é legal que ela está dentro do programa de terapias integrativas e complementares do SUS. Né? Nós temos lá a constelação, nós temos os florais, o reiki. É bem legal isso. É uma pena que poderia se aplicar mais. Sim. Como paliativo, né? Como forma preventiva de muitos transtornos, né? Então, assim, quando você, dentro de um consultório de psicanálise, porque a psicanálise, ela é uma terapia, ela é mais lenta, vamos dizer assim, do que a psicologia. A psicologia, você pode, por exemplo, trazer algo mais pontual. Você está, de repente, passando por um processo de separação, e aí você quer um suporte, um apoio emocional para você passar por aquilo bem, né? Saudável, equilibrado. Então, você dentro da psicologia, você pode olhar para isso e, às vezes, pode ser em algumas sessões, às vezes um pouquinho mais. Na psicanálise, você já tem um processo mais lento, porque você vai mergulhar mais lá atrás, no seu inconsciente. Enfim, o psicanalista ele não pode ter pressa. Isso tudo vai depender sempre do seu paciente, entendeu? E na constelação, a constelação, por exemplo, eu psicanalista, então a pessoa vem e ela me traz algumas questões dentro da psicanálise. Às vezes, você pode, às vezes tem algo muito latente ali, muito doloroso, né? Ela está num processo de angústia. Você pode olhar para aquilo ali numa constelação familiar. Às vezes até eu sugiro, olha, você quer olhar para essa questão aqui? Às vezes ela traz assim, um abuso. Quer olhar para isso na constelação? Então, assim, uma não vai excluir a outra. Então, a psicanálise não vai excluir a constelação familiar, a psicologia, porque, assim, o indivíduo ele é livre para ele transitar onde ele quiser. Então, ele pode muito bem fazer a terapia e ele pode ir lá fazer a constelação, ele pode ir lá tomar o floral, enfim, ele pode ir lá receber o reiki, pode ir lá receber as barras de Axis, ele pode fazer o que ele quiser. Então, assim, ele vai ter um suporte maior. Uma vai trabalhar auxiliando a outra. Então, é coadjuvante. Eu coloco a constelação como isso. Então, ele vai, ou às vezes ele olha para alguma questão dentro da constelação familiar e, às vezes, dependendo do que aparece na constelação familiar, eu sugiro, olha, eu acho que se você não está fazendo ainda, eu indico que você vá buscar uma terapia. Então, vá buscar um psicólogo, enfim, para você entender melhor essa questão. Ah, eu já estou fazendo terapia, então pode levar o que aconteceu aqui, o que você percebeu aqui, para a sua terapia. Então, a gente não pode excluir nada. Não pode, tudo tem que estar ali, uma casando com a outra, uma complementando a outra, para que aquele indivíduo ele tenha sucesso para sair daquelas questões que ele trouxe, enfim, para passar, né, essa dor, enfim, toda essa demanda que vem ali, às vezes por muitos anos, ele vem ali, enfim, vem sofrendo.
Maravilha, excelente. Teria mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar dentro dessa visão da constelação, ou da psicanálise, ou da psicologia, que você julga que é importante, que eu ainda não te perguntei, mas que você acha que é fundamental? Eu acho assim que de tudo isso que a gente conversou, né, do que eu falei, você está sempre nesse processo de permissão. No processo de você se... Porque, assim, tudo que você fizer para você, a título ali de melhora, de autoconhecimento, é benéfico. Porque o que a gente percebe hoje? Todos nós precisamos estar bem mentalmente, porque a gente sabe que quem comanda, né, quem comanda o nosso corpo é a nossa mente. Sim. Então, se você está emocionalmente bem, mentalmente bem, todo esse processo de autocuidado, de autoamor, enfim, hoje se fala muito, né, da autoestima, isso é importante. Sim. É importante, porque aí, quanto mais você vai se conhecendo, aí você vai percebendo que tudo pode ser leve, você tem as escolhas, que você pode ser feliz, independente daquilo que aconteceu lá na sua história, do seu passado, enfim, do passado lá atrás, alguma coisa aqui, né, no seu presente, você pode sim, você tem o direito, você merece ser feliz, entendeu? Então, a terapia traz a leveza, a terapia traz o autoconhecimento, traz a libertação. A constelação, enfim, tudo, né, todas as terapias integrativas, enfim, tudo, a psicoterapia, todo esse conjunto, qual é o objetivo? É você ser feliz. Sim. Ser feliz. Então, assim, ter uma vida feliz, uma vida saudável. Porque quando você está feliz, você está saudável, você não adoece. Porque a gente sabe que tem as doenças psicossomáticas. Então, tudo aquilo ali você vai colocando... O corpo ele é um escafandro. E a gente vai colocando. Chega uma hora que ele fala, opa, peraí. Tem uma paciente que ela faz todos os exames do mundo. Então, a tomografia, tudo que você possa imaginar. Nada, ela não encontra nada. Não encontra nada. Nada físico. Nada físico. Aí a médica encaminhou. Vai lá, né? Vai fazer terapia. Aí ela chegou. E aí ela começou a abrir a vida dela. Né? Na psicanálise. Ela começou a abrir a vida dela. Então, uau! Quando ela começa a falar da história dela, o corpo dela já começa a doer. Porque, então, tudo que ela viveu, aquele horror que ela viveu na infância, todos aqueles traumas que ela passou por vários abusos, desde os 2, 3 até, né? E aí, aquilo ali somatizou todo no corpo dela. Então, durante a sessão, quando ela vai falando, o corpo dela vai respondendo em forma de dor. Caramba. Então, ela está num processo muito, assim, doloroso, porque ela vem para terapia, ela começa a falar, ela começa a sentir dor. Então, qual é a importância de tudo isso, da terapia? É isso, é você tirar esse lixo, vamos dizer assim, que você está carregando, esse peso que você está carregando. Você pode tirar isso, você merece ser feliz, então você não precisa adoecer, você não precisa... ela fala assim, e é jovem, né? Ela tem 50 e poucos anos, ela falou assim, eu não quero morrer. Eu falei, você não vai morrer. Então, assim, é um processo muito doloroso. E aí, aquilo, você colocar para a pessoa que sim, ela pode, que não é o fim, que ela tem o direito e ela merece ser feliz. Então, ressignificar aquela história, entender aquela história, se liberando daquilo, ou fazendo as pazes com o passado, com a história dela, e olhando para frente e tendo o direito de recomeçar. E em termos de, eu ia falar resistência, mas talvez essa não seja a palavra mais adequada, né? As pessoas evitam, às vezes, fazer a terapia, ou quem sabe a psicanálise, ou a mesma a constelação familiar, o coach, ou coisa que o valha, né? Qualquer tipo de autoconhecimento. Na sua experiência,
as pessoas buscam mais facilmente a constelação, a psicanálise, ou elas já querem ir direto para a terapia? Como é que você vê essa questão de preferências? Depende. Bom, como você mesmo falou, constelação não é todo mundo que conhece constelação familiar. Sim. Né? Então, quem conhece constelação, que já participou de constelação, sempre volta para a constelação familiar. A terapia em si, tanto psicanálise, enfim, a psicoterapia, hoje, depois da pandemia, as pessoas elas ficaram mais receptivas. Mas mesmo assim, às vezes você tem aquele comentário que a gente, né? Eu não sou louco, por que eu vou fazer terapia? Não estou doente? Então, hoje as pessoas elas estão entrando em contato com essa questão da inteligência emocional, né? Das habilidades socioemocionais, e hoje elas estão percebendo que esse corpo aqui não é só esse corpo, que você tem uma mente, que você tem emoção, então que isso tudo influencia no seu comportamento, no seu relacionamento com você mesmo e com os outros. E hoje, só que infelizmente, né, as pessoas elas vão procurar quando elas estão quase lá no fim do poço. Entendeu? Então elas chegam sofrendo, chegam angustiadas, chegam desesperadas, desesperançadas. É uma pena deixar chegar nesse ponto. É uma pena, entendeu? E aí, o que você pode? Você vai dar o seu melhor, claro, como terapeuta e tudo mais. Então, assim, o Covid, ele trouxe uma aceitação melhor, porque as pessoas perceberam que elas não passaram bem, né, durante a pandemia. E talvez também até o próprio medo da morte, né? Como muita gente morreu, então ficou, peraí, se eu não me cuidar, eu vou ser o próximo. Isso, o medo, a ansiedade. Então, hoje a gente pega muitos casos, né, de ansiedade, a depressão, enfim, o medo, a insegurança. E hoje percebe-se que nós temos muitos adolescentes, muitas crianças sofrendo com isso. As crianças, os adolescentes, através dos estudos, né, das pesquisas, você percebe que tem muito essa questão da tecnologia, do celular, né, o uso excessivo do celular com as crianças. Então, começou ali na pandemia, aula online, aquilo ali atrapalhou muito, deu uma defasagem muito grande nos nossos adolescentes, nas nossas crianças, em termos de aprendizagem. E percebe-se que, tudo bem, a tecnologia ela é maravilhosa, nós estamos aqui agora utilizando a tecnologia, gratidão a ela. Com certeza. Só que tem um lado que o excesso faz mal. E hoje, as crianças, os adolescentes, até pelo fato da formação, né, do cérebro, tá ali formando, só vai terminar de formar por completo, segundo agora a Organização Mundial de Saúde, estudos, só depois dos 24, 25 anos de idade, que o cérebro vai terminar mesmo de amadurecer. Então, até lá, o negócio ainda... as decisões, vamos dizer assim, ainda estão imaturas e não tem o certo e errado, né? As escolhas, enfim, não sabem ainda. Então, o celular, ele tá minando bastante. Então, a gente tem muito problema. Eu trabalho em escola e aí a gente tem muito problema nessa questão do celular, porque o celular, ele virou um vício. E isso atrapalha. E já foi comprovado que o excesso né, o excesso da dopamina, se a gente pegar na questão da neurociência, o excesso da dopamina, isso vai provocando um vício, e o celular, e é tudo muito rápido, e aí o excesso de informação, tudo muito na mão, e aí vai gerando também frustração, porque eu não sei esperar, aí vai gerando ansiedade, então vai gerando, e um monte de coisas. E aí a criança, o adolescente, o jovem, ele vai adoecendo. Ele vai, e aí você pega assim, puxa, mas eu, quando era adolescente, eu era diferente, por que... Justamente assim, não é a crítica, mas ao mesmo tempo porque eu sou mãe e eu sei como é, sou mãe de adolescente, um pré-adolescente e um já na adolescência, e aí eu sei o desafio que é. E tem um livro até de um
de um francês chamado Michel Demonget, que ele é muito legal esse livro, muito forte. O título do livro é A Fábrica de Cretinos Digitais. Interessantíssimo o título. É interessantíssimo. É justamente que ele fala do vício no celular. Então, o excesso de tela, o que está prejudicando, principalmente essa questão da aprendizagem. Porque quando você coloca um bebezinho ali, 2 aninhos de idade, para aprender, quando ele está ali montando, colocando um cubinho em cima do outro, ele está exercitando o quê? A parte da linguagem no cérebro dele. Uhum. Tem todo um processo do cérebro que ele precisa. E aí, quando você dá para esse mesmo bebê um celular para ele fazer a mesma coisa aqui no celular, não é a mesma coisa. O cérebro dele não está trabalhando igual, entendeu? Então, Entendi. vai gerando um déficit na linguagem daquela criança. Isso é um papo para Um papo para uma próxima conversa. uma próxima conversa. Essa é bastante Então, assim, extensa. mas quando a gente vai falar dessa questão dos distúrbios, enfim, né, desse do processo da ansiedade, do autismo e tudo mais, às vezes pode até intensificar com o uso, né, do celular. Então, é muito importante que a gente olhe, né, para essa questão agora com mais atenção, com mais cuidado, com mais carinho. E para a gente encerrar, então, eu queria te agradecer pela sua participação maravilhosa e eu queria que você terminasse deixando uma frase, um pensamento ou uma dica. Você olha naquela câmera e depois passa para a gente as suas redes sociais para as pessoas poderem te encontrar. Ok, eu agradeço por essa oportunidade mais uma vez. E a mensagem que eu posso deixar aqui é assim, tudo passa, tudo tem um jeito. Então, hoje nós temos aí as terapias integrativas, a gente tem as psicoterapias, enfim, nós temos tudo ao nosso alcance. E aí, quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, ou um processo de dor, de sofrimento, procura ajuda. Vamos procurar ajuda, vamos buscar, porque está nas nossas mãos. Então, seja feliz. O que eu posso desejar é esse, que seja a felicidade em todos os aspectos da nossa vida. Bom, minha rede social, o Instagram é Psi Sandra Morgato. Então, quem quiser me achar, eu estou lá e fico à disposição e agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Nossa, eu que agradeço. E você que está aqui conosco, eu agradeço imensamente a sua participação e eu aguardo você no próximo evento. Vem comigo!